Olá pessoal, Kelson Carvalho, tudo bem? Estamos aqui de volta e o conteúdo dessa videoaula vai ser o ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação. Então, o ensino híbrido, ele mescla aulas presenciais e atividades online. Então, com isso, há uma flexibilidade, que visa um aprendizado centrado no aluno. Então, hoje, o ensino presencial, ele anda paralelo, com a questão de atividades online, porque isso ficou mais evidente pós-pandemia, porque durante a pandemia a gente viu a necessidade de utilizar várias dessas tecnologias da informação e comunicação na educação, no ensino-aprendizagem. E aí surgiu o ensino híbrido, que eu acredito que veio para ficar, onde o professor ele pode explorar essas tecnologias digitais para que o ensino vá além da sala de aula presencial. Então, o ensino híbrido é exatamente isso, é uma mescla entre o ensino presencial e atividades online, onde o professor passa atividades para o aluno e o aluno pode buscar esse conhecimento além da sala de aula. E tudo isso bem centrado no aluno e não mais no papel do professor, que era o centro de todo o processo. E aí todo esse processo agora passa a ter o aluno como centro. Então, os modelos de ensino híbrido, nós temos a rotação por estações. O que é isso? É uma alternância entre instrução presencial, trabalhos colaborativos e atividades online. Então, nessa rotação por estações, a gente pode ter o ensino presencial tradicional, onde o professor ele pode estar ali aplicando o seu conteúdo, sendo personalizado a um aluno, a um grupo de alunos ou a toda a turma. E aí, em alguns momentos, ele pode mudar esse método indo para um aprendizado colaborativo, onde ele pode criar grupos de estudantes, para que esses grupos de estudantes possam estar executando uma atividade e uma interação entre si, seja uma atividade de campo, seja uma atividade na própria escola, ou seja uma atividade remota. Então, por exemplo, existem ferramentas de construção de texto, onde você pode criar um texto online, podemos dizer assim, em nuvem, e esse texto ele ser construído, um arquivo online, e esse arquivo ele ser construído, o texto que vai compor esse arquivo online, ele ser construído por vários alunos. Então, é muito comum, por exemplo, quando o professor está trabalhando com um TCC com o aluno começa a construir o seu texto e o professor vai fazendo as correções online, Então, ali a gente tem uma colaboração entre professor e aluno trabalhando ali no mesmo texto, no mesmo conteúdo. Isso também é possível fazer entre grupos de alunos. E temos atividades online, que aí, desde o início dessa disciplina, a gente vem falando aí de inúmeras atividades online que podem ser disponibilizadas além da sala de aula, videoaulas, fóruns, chats, enquetes, e várias outras. Então, a sala de aula invertida é um outro modelo onde conteúdos estudados em casa para aprofundamento em sala com o professor. Então, o professor ele dá um conteúdo em sala de aula para ser estudado e o aluno ele vai buscar, na internet, por exemplo, estudos complementares. E aí, quando ele vai buscar esse estudo complementar, o papel de professor é invertido. O aluno é quem é o autodidata nesse momento. O aluno é que tem que buscar o conteúdo, o aluno é que tem que filtrar se aquele conteúdo ele é viável ou não, o aluno tem que aplicar métodos de estudo para absorver aquele conteúdo.
E aí a gente dá esse termo de sala de aula invertida, para que depois o aluno tire esse aprofundamento, essas dúvidas que estudou como autodidata com o professor em sala de aula ou utilizando alguma tecnologia, né, de forma síncrona ou assíncrona. Nós temos o laboratório rotacional, que é um tempo dividido entre laboratório de informática e outras atividades presenciais. Então, esse laboratório rotacional é quando, por exemplo, em sala de aula, o professor passa alguma atividade que requer o uso dessas tecnologias. Então, o aluno sai daquele ambiente presencial de sala de aula, vai para um laboratório de informática e executa aquela atividade ou aquela pesquisa passada pelo professor. As vantagens do ensino híbrido, nós temos a questão da personalização, que também desde o início dessa disciplina a gente foca muito, que o ensino hoje ele é personalizado por aluno, né? Então, se eu tenho uma turma mesclada, eu posso estar personalizando conteúdos para vários tipos de aluno, né? Então, se eu tenho um aluno com algum transtorno autista, se eu tenho algum aluno com TDAH, se eu tenho um aluno com deficiência auditiva, né? Ou se eu tenho algum outro aluno que apresente índice de aprendizado um pouco abaixo dos demais. Então, você pode estar adaptando essa forma de ensino ou esses conteúdos para esses vários tipos de aluno. Então, o ensino ele passa a ser individualizado com o ensino híbrido. Você pode aplicar teus conteúdos em sala de aula e utilizar essas ferramentas fora da sala de aula, personalizando determinados conteúdos para cada tipo de aluno. Nós temos o engajamento, que são tecnologias interativas, que tornam as aulas mais atraentes. Então, essas tecnologias interativas vêm desde chats, videoaulas, simuladores, softwares educacionais, chats, né, quizzes, né? Então, são várias outras atividades ou várias outras tecnologias que você pode estar utilizando fora da sala de aula. Nós temos a autonomia, que são estudantes que assumem maior responsabilidade pelo próprio aprendizado. Então, no ensino híbrido, o aluno ele é autodidata, né? Então, por exemplo, no caso de vocês que estão fazendo um curso à distância, você tem essa autonomia de estudo, você é autodidata, você tem que ter a própria responsabilidade de administrar o seu tempo para estudar determinadas atividades ou determinados conteúdos. Então, essa responsabilidade ela é transferida para você. O conteúdo está lá, o professor disponibiliza as atividades, disponibiliza o material e cabe a você organizar e gerenciar esse tempo de aprendizado. Então, alguns desafios na implementação. Formação de professores, né, que é a capacitação para o uso efetivo das tecnologias educacionais. Aí a gente tem, por exemplo, os professores mais antigos, né, que não tiveram essa base tecnológica, eles têm uma dificuldade maior para se adaptar, diferente dos novos professores que já recebem uma formação dessa base tecnológica que teriam uma maior facilidade. Então, ainda há uma resistência entre professores assumirem esse papel, né, de protagonista com essas ferramentas tecnológicas, inserir essas tecnologias nos seus métodos de ensino. Então, infraestrutura tecnológica, né, equipamentos adequados e acesso confiável à internet são essenciais. Então, a gente se depara aí com um problema de infraestrutura, né? A gente sabe que ainda existe no ensino público uma deficiência muito grande nessas tecnologias, né? Quando a gente vai para escolas públicas, a gente se depara ainda com muitas escolas sem computadores, sem acesso à internet, e que isso também dificulta a aplicação desse ensino híbrido nas escolas. E a resistência à mudança, que é a adaptação de alunos e professores às novas tecnologias. Então, a gente ainda tem essa resistência, como eu falei anteriormente, né? De professores que ainda
resistem a estar utilizando esses recursos tecnológicos, e até mesmo as escolas, muitas delas ainda se opõem ao uso dessas tecnologias. A gente percebe que alguns professores ainda têm aquela vontade de trabalhar, né, com isso, utilizar esses recursos, inteligência artificial, mas a gente se depara ainda com algumas gestões que ainda chega a ser contra. Lógico que é uma minoria, né? A grande delas é a favor, mas o que acontece é que às vezes elas se deparam mais com um problema de infraestrutura. E, por fim, a gente fala das estratégias para superar os desafios. Quais seriam elas? Capacitação contínua, então treinamentos regulares para educadores aprimorarem habilidades digitais. Então esses educadores eles têm que ser capacitados para utilizar essas ferramentas tecnológicas, para que o ensino ele vá além da sala de aula, né? Então para que eles possam mesclar o ensino presencial com o ensino híbrido. Essa capacitação ela tem que ser regular, né? Então os gestores eles têm que estar disponibilizando essas capacitações para esses educadores com o uso dessas tecnologias. O investimento em tecnologia, então melhoria da infraestrutura para garantir acesso a recursos adequados, então deve haver um investimento por parte do governo para melhorar a infraestrutura dessas escolas, adquirir essas tecnologias e dar realmente um suporte a esses educadores. E o envolvimento da comunidade, né? Participação de professores, alunos e famílias para apoiar a mudança. Então não adianta muito o professor se capacitar, a escola criar infraestrutura, se o aluno não tiver essa autonomia ou se a própria família do aluno não apoiar o uso dessas tecnologias, né? Então, quando o aluno vai utilizar a sala de aula invertida, e aí quando ele passa a utilizar essas ferramentas em casa, para pesquisa e para estudo, ele é o autodidata, ele tem que fazer o controle do tempo, ele tem que fazer o controle ali de como ele está aplicando o seu tempo adequadamente para explorar esses conteúdos, né? E obviamente, se não tiver o apoio familiar para criar toda uma infraestrutura para dar o suporte a esse aluno, também fica inviável. Então a gente tem aí esses desafios para a aplicação do ensino híbrido, né? Pessoal, é uma videoaula breve, vocês devem estudar o material complementar que eu disponibilizei aqui para vocês sobre esse conteúdo do ensino híbrido e é isso. Façam as atividades, respondam os exercícios, participem do fórum e até breve.